Azul é cor de menino, rosa de menina. Carrinho para eles, boneca para elas. Será que é assim mesmo? Será que privar a criança de conhecer outras cores e brinquedos faz bem? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Loli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Como é que funciona esse negócio? Vamos começar com as cores, né? Pois é. Essa questão de rosa ser para menina e azul ser exclusivo para menino é uma coisa meio que cultural, porque não tem nada a ver, né? A paleta de cores ela é independente de gênero, independente de sexualidade. Desde pequenos, as crianças elas precisam, como a gente já falou várias vezes, né, estar expostos a diferentes estímulos. As cores também fazem parte desses estímulos. Então, quanto mais cores a criança está exposta, independente se é azul, se é rosa, se é vermelho, amarelo, elas precisam ter essa exposição a diferentes tonalidades para que o sistema cognitivo dela alcance um desenvolvimento pleno ao passar dos anos, né? Então, a questão das cores é importante que a gente esqueça essa questão de azul para o menino e rosa para a menina e que, né, colocamos todas as cores no dia a dia das crianças. Agora a gente percebe que às vezes a mãe gosta demais do rosa, tem tudo rosa, e aí quer que a filha goste também do rosa. Pois Isso é ruim? É ruim, como a gente estava falando, a questão do desenvolvimento cognitivo. Cada pessoa tem uma preferência. É claro que nós, os pais, a gente interfere muito na preferência das crianças. Tem criança que gosta de determinada coisa para agradar os pais, porque percebe que se mostra uma opinião contrária àquilo que a mãe fala, que o pai fala, ele vai ter a fisionomia da negação, né? Então, a criança acha que fazendo uma coisa contrária, ela vai estar desagradando os pais, né? Por isso que não é bom. Então, assim, se você gosta muito de rosa, legal, bacana, mas o seu filho precisa, né, ficar exposto a outras cores também. Então, um quarto inteiro cor-de-rosa. É bacana, é bonito porque combina, né? Mas, na verdade, para o desenvolvimento cognitivo da criança não é legal. Se o quarto for inteiro rosa, é importante que essa criança tenha brinquedos coloridos, né, de várias cores, de vários formatos, de várias texturas, para daí sim a gente melhorar o desenvolvimento cognitivo, para essa criança chegar nos 6, 7 anos com todas as ferramentas cognitivas que a gente fala, né, para aprendizagem, então, da leitura, da escrita, do raciocínio lógico. Não ficar com a obsessão da mãe. Com certeza. Agora, a gente vê, vou aproveitar para puxar um outro assunto aqui, às vezes a gente vê, e tem coisa que é moda, né, que a criança vira uma mini-mãe. Pois é. Né? Tipo, tem um sapato igual, a roupa igual, a bolsa igual. Isso é bom? Pois é, a caracterização é uma coisa muito dos pequenos, né? Ali por volta dos 4 anos até os 7 anos, tem muito aquilo. A menina, ela quer ter a identidade da mãe e o menino quer ter a identidade do pai, né? Isso faz parte do desenvolvimento das crianças. Então, assim, instigar isso é bom? De certa forma, sim, porque a criança ela vai tendo uma identidade cultural igual à da mãe, entende? Mas, assim, não forçar, né? Isso acontece de maneira natural. Por volta dos 5 anos, a menina, por exemplo, ela quer se vestir como a mãe porque ela tem a primeira paixão pelo pai, né? Que é o complexo de Édipo. E isso a criança precisa superar sozinha. Não tem como a gente forçar que, não, você não vai vestir meu sapato porque você não é igual a mim. Ela que precisa entender isso, sabe? Então, precisa ser uma passagem natural por essa etapa da vida aí dessas crianças. Tem que ter paciência e deixar usar o sapato. Com certeza, usar o sapato, né? A criança se espelha muito na pessoa com quem ela fica mais. Então, por exemplo, tem criança que não vai se espelhar na mãe, mas vai se espelhar na avó, numa tia, né? E isso é bem normal. Joia. Bom, vamos falar dos brinquedos Sim. agora, então, né? Tem brinquedo que vale para os dois lados e tem brinquedo que é só de menino ou só de menina. Pois Como é que fica isso? Isso não é verdade também, né? Como a gente falou, a questão da menina brincar com boneca, o menino brincar com carrinho, isso é uma coisa cultural que veio lá do século XIX. Hoje em dia, os pais, homens, né? Eles cuidam da casa, homens cuidam de crianças, homens cuidam de bebês. Então, nada mais normal do que um menino que vê o pai cuidando de um bebê, por exemplo, queira uma boneca para fazer como aquilo que o pai está fazendo. Como a gente falou, tem a fase do espelho, né? Então, essas crianças elas vão querer fazer coisas que os pais fazem. Por exemplo, o menino, se ele vê o pai cuidando da casa, consequentemente, ele vai querer também cuidar de casa. Ele vai querer fazer comida, ele vai querer cuidar do filho se o pai faz isso. A menina, a mesma coisa. A menina vê a mãe dirigindo. Então, por que não ter um carrinho também? A menina pode ver a mãe fazendo coisas de homem, né? Arrumando alguma coisa em casa, né? Aquelas coisas. Ela pode querer uma ferramenta, por exemplo. E isso é absolutamente normal, já que hoje em dia a gente não tem mais aquela distinção de papéis como a gente tinha antigamente.
anteriormente, que a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e o pai saía para trabalhar. Hoje todo mundo faz de tudo um pouco, né? Então isso é normal que as crianças também observem isso, e como a gente falou, a fase do espelho ali até os 7 anos, é muito normal que elas queiram fazer aquilo que elas veem os outros fazendo. Tem uma discussão grande em relação a dar brinquedos que remetem à dona de casa para a filha, Pois né? A cozinha, a panelinha, o fogãozinho. Como é que fica isso? Foi criada uma forma de moldar a mulher, ou isso não tem nada a ver hoje em dia? Pois é, tem pesquisadores, né, que pensam de uma certa forma, aqueles que defendem a questão do gênero e da sexualidade, eles pensam de uma determinada forma. Na psicopedagogia, na questão do desenvolvimento cognitivo, nós pensamos um pouco diferente. Como eu falei anteriormente, todo mundo precisa, essas crianças precisam de estímulos diferentes. Então, quando ela está brincando, por exemplo, de casinha, ela está treinando a coordenação motora para certas habilidades. Quando ela pega uma vassoura, por exemplo, a criança, né, vai fazer o movimento de varrer, ela está treinando habilidades necessárias para fazer outras coisas mais complexas depois. Então, nós acreditamos, né, no ramo ali da psicopedagogia, da neurociência, que quanto mais estímulo a criança estiver exposta, independente do que for esse estímulo, mais coisa ela vai conseguir aprender. Então, o fato dela brincar de casinha, brincar de lavar louça, brincar de fazer comida, a gente não olha para a brincadeira em si, mas a gente olha pelo que aquela brincadeira pode trazer para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. E essas brincadeiras, elas auxiliam muito na questão da coordenação motora, do raciocínio lógico, porque quando ela está fazendo uma comida, por exemplo, ela está fazendo contas mentalmente, né? Então, para nós é importante que a criança conviva, sim, com esse tipo de brincadeira. Agora, como fazer isso dar certo, por exemplo, na escola? Dia de levar brinquedo, se a menina quiser levar um carrinho, por exemplo. A questão do brinquedo na escola é não tanto quanto polêmico, porque tem escolas, por exemplo, que não deixam mais os meninos levarem super-heróis, no entanto, a menina pode levar Barbie. Então, precisa ser negociada aí essa questão. O ideal para que um brinquedo correto para a escola, na minha opinião, seria levar jogos. Então, não restringir um tipo de brinquedo. Então, você não pode levar o super-herói, mas você pode levar Barbie. Então, todo mundo leva um tipo de brinquedo só e não tem essa discussão, né, do que pode ser levado, do que é o melhor ou não. Então, na minha opinião, os jogos são a melhor saída aí para levar o brinquedo na escola, né? Mas eu falo até em relação a bullying, né? Sim, com certeza. A menina leva um carrinho, vai ter aquele bullying na cabeça dela, que, mas trouxe brinquedo de menino, né? É aquela coisa, né? A nossa cultura hoje em dia, ela é muito restrita ainda. Tem crianças que são educadas em casa para fazer isso, né? Então, tem crianças que a mãe ou o pai chega e fala assim, eu quero um carrinho. Não, isso é brinquedo de menino. Aí, se vem outra criança levando o carrinho, vai começar a questão do bullying, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com os valores que nós estamos transmitindo. Se é uma menina, um dia ela vai querer dirigir. Então, por que não poder levar o carrinho para a escola, né? Então, assim, a gente precisa mudar um pouco a nossa opinião dentro de casa. Tem que trabalhar em casa e na escola, nesse caso. Com certeza, é um pouco complexo isso, né? Se a gente pensa. Porque nós fomos criados, nós fomos educados em uma cultura em que a menina brincava de boneca e o menino brincava de carrinho. Jamais uma menina brincaria de super-herói, por exemplo. Exatamente. Jamais uma menina teria um Batman. E agora tem Mulher Maravilha também, Com certeza, né? Então, a gente precisa trabalhar dentro de casa. E os professores, as pessoas que lidam com a educação, precisam estudar um pouco mais aí essa questão do desenvolvimento cognitivo, da criatividade, porque todas as crianças precisam de estímulos variados. A questão da fantasia é muito importante também para o desenvolvimento cognitivo, né? Então, é super importante que todo mundo abra a mente aí, né, e comece a mudar as opiniões. E trabalhar todo mundo junto, com certeza, né? Pelo bem da criança, com né? certeza, não é a questão da sexualidade, do gênero propriamente dita. Nós estamos falando de desenvolvimento cognitivo, e isso é mais importante que tudo, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez pela participação.